E sempre foi assim, e sempre será assim. Mas, não, né? Os caras tentam impedir todo mundo de falar. E só para poder concluir tudo isso, tem uma das coisas que eu acho que... Eu gostei muito de entrevistar o Chris Cutrone, eu perguntei para ele sobre o Curtis Yarvin. Eu queria saber a opinião de um esquerdista americano sobre Curtis Yarvin. E o Chris Cutrone, ele respondeu primeiro dizendo que acha o Curtis Yarvin um bonapartista. Ele falou que resgata uma tradição bonapartista. Essa é uma boa classificação. Boa classificação. Sim, uma boa definição. Eu até vou fazer questão até de pegar aqui a resposta dele. Só deixa eu procurar aqui. Bom, não vou procurar agora, senão vai demorar muito, mas basicamente ele disse que é um bonapartista e que tem ali, que faz uma reciclagem de boa parte das críticas marxistas pré-nova esquerda e que adiciona a isso os tropos tecnológicos. O que ele discorda do Curtis Yarvin não são suas críticas, são, aí sim, as suas previsões, aquilo que ele, basicamente, tenta construir politicamente. Porque ele acredita que essa construção, ela falhará, porque não consegue ser mais sustentável do que a política de hoje. Entretanto, a interpretação dele não é que você está diante de um fascista, de um neonazista, essas coisas que a roça brasileira diz. Não. A interpretação do Chris Cutrone é a interpretação do Curtis Yarvin sobre o capitalismo e sobre o problema do liberalismo em boa medida, uma reinterpretação marxista pré-nova esquerda. Porque a nova esquerda ela é, de algum modo, anti-bolchevique e, segundo Chris Cutrone, responsável posterior pela morte da própria esquerda. Porque ela se fechou não apenas em suas derrotas, como na imaginação daquele período histórico. E todos os outros períodos históricos terão que ser carregados por essa mesma imaginação política. Então, a interpretação que ele dá... Agora você percebe. Ele olha para Curtis Yarvin e ele vê uma figura interessante, que merece ser lida. Ele fez uma live de 2 horas, lendo e comentando textos do Curtis Yarvin. Slavoj Žižek. Alguém aqui vai dizer que Slavoj Žižek é alguém que não conhece a esquerda? Ou que não é combativo contra a direita? Alguma coisa do tipo? Slavoj Žižek, ele não apenas está agora em trabalho junto com Nick Land na Theory Underground, como ele falou que tem grande curiosidade pelo Curtis Yarvin, e ele também acha que o Curtis Yarvin acerta em muitas de suas análises, mas erra nos seus prognósticos. Ou seja, há um debate que está vivo, que corre. É um debate que não está morto, fechado. No Brasil, que é uma roça, nós somos uma roça, né? Isso aqui não tem debate algum. Não tem debate algum. Estamos aqui numa situação que, se você for ler qualquer autor, você já, na hora, você é um nazista, você é um fascista, você é a porra toda. Se você estiver lendo Nietzsche, meu amigo, você está dobrando a esquina do fascismo. Mas você parou, se você não for um acadêmico, se você não for um acadêmico da USP, sei lá de onde mais, e estiver lendo Heidegger, acabou. Aí você dobrou a esquina. Nesse momento você dobrou a esquina. Recentemente eu vi aquele Frederico Krepp falando sobre a Nouvelle Droite. É óbvio que aquele rapaz nunca parou para ler Alain de Benoist. Ele nunca parou para ler. Ele não sabe a cisão entre Benoist e Guillaume Fay. Ele não tem noção dessa cisão. E ainda assim, quando ele vai falar sobre a nova direita francesa, ele tenta fazer de um modo que Alain de Benoist seja um identitário racial. Oh, meu querido, meu queridíssimo, a cisão dele com Guillaume Fay foi exatamente por isso. A cisão entre Benoist e Guillaume Fay é porque Benoist rejeita o racialismo. Ele rejeita tanto isso que ele foi contra a proibição da burca na França. Porque ele acha que é um absurdo
você transformar todos em uma coisa só, em uma massa cinzenta. Ele acredita que você deve permitir essa multitude dentro da França. E ainda assim, os nossos intelectuais de esquerda são todos umas antas. Que se você retirar, se você abrir aquela cabeça, você tira 2 ervilhas ali de dentro, tratam Benoit como racialista. Obviamente, aquele animal nunca leu, não sabe de porra nenhuma, e ainda assim quer falar sobre. Por quê? Para poder inferir um certo racismo e impedir a entrada desse autor no debate político brasileiro. Agora, vamos supor que a lei de Benoit fosse de fato racialista. Vamos supor. Ele é um racialista. Isso por si só significa que ele deve estar alijado do debate político brasileiro? Eu acho que não. Porque Karl Marx também tinha questões raciais muito sensíveis. E nem por isso alijamos ele do debate político brasileiro. Nem em lugar nenhum do mundo. O New Deal foi um programa... E aí é que está. Essa é uma crítica que boa parte da esquerda americana se nega a fazer, porque Bernie Sanders basicamente faz do seu socialismo um New Deal 2.0. O New Deal só não virou um programa de aprofundamento das cisões raciais e do racismo nos Estados Unidos, porque os movimentos sociais da época conseguiram ter força suficiente para impedir aquilo. Ainda assim, boa parte da esquerda olha para o New Deal e assume aquilo como positivo. Ainda hoje. Como se houvesse ali uma certa neutralidade racial. E não havia. Não havia. O que significa? Estão sempre fechando todas as portas para a direita ou para a dissidência dentro do debate político. Se vocês quiserem aceitar esse tipo de fechamento, aceitem. Eu não aceitarei. E também não fugirei daquilo que escrevo e daquilo que falo. Não podemos aceitar. E convido a todos que estão assistindo a live a não aceitar esse tipo de fechamento do pensamento político brasileiro. Cara, você falou bonito, viu? E eu vou deixar isso como encerramento pra gente ler os pimbas, pode ser? Só fico triste que vocês não entraram aí no Valete Plus. Deveriam ter entrado. A live foi bastante esclarecedora sobre os limites aí do que a gente pode falar e sobre os limites do pensamento. E realmente, essa parada, só enquanto você tá vendo aí os pimbas, esse negócio de ficar limitando a conversa, isso é de uma violência muito grande, né? Isso é muito... A pessoa literalmente ela quer segurar o seu pensamento. Isso é bizarro se você for parar para pensar. Isso me remete sempre a épocas anteriores à liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Por isso que eu estou dizendo, a gente está arrumando... Se os progressistas continuarem no consenso que eles estão, eles vão criar uma espécie de democracia iliberal, porque no fundo é iliberal se você for pensar bem, né, com fortes mitigações da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento, com uma espécie de censura espalhada pela sociedade, mas não tão espalhada porque tem uma concentração no judiciário muito forte, uma espécie de censura do judiciário do pensamento. Isso é uma parada que me lembra, sei lá, a censura que os Luíses tentaram fazer na França pré-revolucionária, entendeu? É um negócio de louco, porque, veja, você não tem mais como, a essa altura do campeonato, com a difusão tecnológica que nós temos, não dá para censurar mais os livros. Porque antes você censurava mesmo o livro, a circulação, todo mundo lê com PDF, tá impossível fazer isso. Mas você vai além, você censura a expressão da pessoa na rede social, né, num debate, numa palestra. Beleza, a pessoa lê, mas ela tem que guardar aqui na cabeça. Ela não pode falar com ninguém. Porque qualquer meio que ela fala que é capturado, o meio ela é censurada por causa disso. Então, a tecnologia permitiu, ou melhor, impossibilitou a censura direta aos livros físicos, mas permitiu a censura a toda expressão que se dá hoje, assim, uma parte grande dela, pelas redes sociais. E aí tem lá um bedel do judiciário das democracias liberais impedindo isso e restaurando a censura. Realmente isso é uma coisa muito bizarra. Para poder fechar aqui o news, só quero deixar uma frase, que é do George Steiner. O George Steiner ele tem uma frase que eu acho excelente, foi um livro que eu comprei até da
No Brasil foi lançado por aquela editora Aine, acho que é Aine que se chama, né? Jorge Steiner, que era judeu. Liberal. Sim. Vamos falar das credenciais. O Jorge Steiner, ele tem uma frase que é: aqueles que queimam um livro, banem e matam os poetas. Esses têm um poder incalculável. E eles sabem o que fazem. Quando você destrói os livros, destrói as ideias, mata aqueles que professam as ideias, ou os prende, ou bane, exila. Procurem depois sobre todos os intelectuais que foram simplesmente jogados para fora da União Soviética. Muitos leninistas jogados para fora da União Soviética. Né? Quando você faz isso, você controla efetivamente as ideias que circulam no país. Eu sei que muitos de vocês não leram o Livro Amarelo, ainda assim, quando vocês viram uma denúncia da bancada feminina do PT, vocês pensaram, tem alguma coisa errada aí, hein? Realmente, essa missão está escrevendo coisa errada. Vocês leram uma denúncia feita pela bancada feminina do PT e aceitaram. Porque, supostamente, eles têm a neutralidade, não é isso? Se o PT vai para a PGR, é porque eles estão fazendo isso de forma neutra. Em ano eleitoral, e, bom, no primeiro ano de nossas vidas políticas, que é esse primeiro ano, nós não podemos ser tão ingênuos, porque a ingenuidade nunca salvou ninguém. Beleza.